Finalmente estreou a segunda temporada de The Last of Us e quem aí percebeu o Gustavo Santaolalla que apareceu? E os pôsteres no quarto da Ellie, né? O cartaz do Matrix, do Pure Jam, do Nirvana e o desenho do dinossauro na mesa da Ellie, que é igual ao game. E o cachorrinho, né? Que foi o funcionário do mês, que também é igual ao game. E a Ellie pegando a faca no quarto dela, que foi igual ao segundo jogo. E o quadro da terapeuta, o tal do Eugene que o Joe matou, que apareceu no trailer. E o filho do Tommy, né? Referenciando o avião que caiu na primeira temporada. Quem percebeu o Savage Starlight na parede da Ellie. E o caminhão do Green Place, que é exatamente igual ao game. E a revista da Jennifer Aniston, velho. Só que tem um detalhezinho nesse primeiro episódio que ninguém percebeu. E é justamente sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje, tá? 60 detalhes, referências, easter eggs, curiosidades que talvez vocês não tenham percebido ou não saibam no primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Simbora! Hello my friends geek na voz e tá dado a largada para nossa cobertura completa de The Last of Us aqui no Mundo Geek, tá? Semanalmente teremos novos vídeos e já começar com um detalhe absurdo que pra mim é talvez a grande referência desse primeiro episódio, que é o título do primeiro episódio, que é Future Days. Acontece que essa é uma música da banda Pure Jam, que é o que o Joe toca no jogo e canta no violão pra Ellie, mas a gente não viu essa cena no primeiro episódio da segunda temporada. E essa cena marca uma grande diferença em relação ao game, né? Porque a cena do Joe entrando lá no quarto da Ellie pegando o violão é algo que acontece alguns anos antes e não naquele momento, sendo que a letra da música Future Days diz o seguinte: se por um acaso eu te perdesse, eu perderia a mim mesmo. Ou seja, basicamente o Joe dizendo que se ele perdesse a Ellie, que é sua segunda filha, ele basicamente perderia a si mesmo, ele não teria mais motivo para viver. E se vocês notarem, na hora que o Joe ele pega o violão no quarto da Ellie, lá atrás, bem escondidinho em vermelho, tem o álbum Lightning Bolt, que nada mais é do que o álbum do Pure Jam que contém a música Future Days. Rapaz, essa visão de águia do geek aqui não deixa nada escapar. Só que tem um detalhe, meus amigos, esse álbum do Pure Jam, que contém essa música Future Days, muito importante para The Last of Us, foi lançado no dia 13 de outubro de 2013. Só que no universo de The Last of Us, o dia do surto do Cordyceps aconteceu algumas semanas antes, em 26 de setembro de 2013. E aí fica aquele questionamento, né, como é que o Joe, ele sabia da existência dessa música e ainda por cima sabia tocar ela no violão, sendo que essa música só iria existir semanas depois. Bom, isso não é um furo de roteiro e o próprio criador da série, um dos showrunners e um dos criadores do game, que é o Neil Druckmann, ele explicou isso pra gente. Afinal, a banda havia publicado um vídeo da música inédita na época, sendo cantada ao vivo pelo Ed em 26 de julho de 2013. Aparentemente, o Joe ele assistiu no YouTube e aprendeu a canção antes do surto do Cordyceps. Isso nos proporcionou um dos momentos mais icônicos da história de The Last of Us. Não vimos ainda no primeiro episódio, mas com certeza o Joe ele vai cantar Future Days no segundo episódio. E se vocês notarem, a Ellie ela tem uma tatuagem de mariposa, assim como no violão do Joe, que também tem a mariposa. E segundo Neil Druckmann, a obsessão das mariposas com a luz refletia a obsessão que a Ellie tinha durante todo o jogo. E que obsessão é essa, geek? Quer que a Ellie tá atrás no segundo jogo? Aí fiquem sossegados que essa parte inicial do vídeo é sem spoilers. Só lá pro final desse vídeo que eu vou comentar algumas coisas com spoiler, mas eu vou avisar. E lá no episódio do Bill Frank da primeira temporada, o Joe, ele abriu uma geladeira e ele olhou para vários produtos químicos. Ou seja, nesse momento o Joe, ele já teve a ideia de cobrir as mordidas da Ellie com esses produtos químicos. Sendo que o trailer do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us, ele foca um pouco nessa questão da simbologia das mariposas, né? E eu vou comentar somente sobre o trailer do segundo episódio no vídeo que vai sair hoje à noite, tá? Às 18 horas, então não perde. Vai ser um mega vídeo explicado desse trailer que ficou absurdo. O trailer do segundo episódio é um negócio de louco. Mas e aí, vocês curtiram essas mudanças iniciais em relação ao game ou então não curtiram? Comentem embaixo as opiniões de vocês. Sendo que a Ellie arrumando a arma no início do primeiro episódio é uma referência clássica ao game, que também tem essas mesas onde você pode personificar as suas armas. E durante essa cena, a Ellie ela tá ouvindo Love Buzz do Nirvana, sendo que ela também tem um pôster do Nirvana no quarto dela. E chegando em Jackson, nós temos várias referências, a começar pelo Copper Creek, que é exatamente igual ao game, só que aqui ele foi adaptado para Creek Square, sendo que é possível vermos o cinema de Jackson também, que a gente viu lá na primeira temporada, quando o Joe ele finalmente reencontrou o Tommy e a Maria. Mas o destaque com certeza desse primeiro episódio vai para Isabela Merced, vai para a personagem da Dina, que aqui eu já vou ser polêmico, eu já vou ser cancelado provavelmente pelos fãs do game, mas eu achei inicialmente
a Dina da série mais carismática do que a Dina do jogo. Eu tô falando alguma loucura aqui? O que é que vocês acharam da Dina nesse primeiro episódio? Comentem embaixo as opiniões de vocês. Só que essa não foi a primeira vez que a Dina apareceu na série The Last of Us, não, tá? Ela apareceu lá na primeira temporada. Quem pegou esse detalhe, esse easter eggzinho rapidinho que aconteceu lá na primeira temporada? Pois aquela garotinha estranha vigiando a Ellie era simplesmente a Dina lá na primeira temporada, assim que eles chegaram na comunidade de Jackson. Tudo bem que era uma atriz diferente, uma Dina bem diferente pra falar a verdade, mas era ela. A ideia do easter egg era essa, era colocar a Dina pra só fazer uma pontinha. E como vimos, o Joe, ele estava consertando um relógio, que é uma referência à sua filha Sarah na primeira temporada, que também estava tentando consertar o relógio do pai do Joe. Sendo que aquela cena, né, em que o tio Tommy tá tentando ensinar ele a atirar com aquele rifle absurdo lá nos infectados, é uma cena completamente retirada do game. Assim, fala por fala, cena por cena, é idêntica, é uma baita referência ao game. Só que a diferença é que no jogo essa cena acontece alguns anos antes em flashbacks da Ellie, já que na série é no presente, é no momento atual. Sendo que a própria Ellie, se vocês notarem, assim que ela chegou em Jackson lá na primeira temporada, ela pediu pro Tommy ensinar ela a atirar com o rifle, e dito e feito. E como vimos, as raízes dos canos de Jackson estão começando a se tornar um problema, o que é comum em propriedades antigas. E nós vimos no final do primeiro episódio que o fungo do Cordyceps estava presente nessas raízes. Só que na primeira temporada a gente descobriu, né, que diferente do que acontece no game, porque isso não existe nos jogos, é uma adição para a série The Last of Us, que o Cordyceps ele cresce no subsolo e ele meio que funciona como uma mente inteligente, sabe? Uma mente consciente. Ou seja, se você mexeu em uma raiz sem querer, você vai despertar todos os infectados perto daquela rede e eles vão direto até você, que foi exatamente o que aconteceu com a Tess lá na primeira temporada, cara. E aqui novamente eles trazem esse conceito novo, pois o final do episódio foi justamente o que aconteceu. Eles atiçaram a raiz e isso vai despertar uma horda de infectados, como a gente viu no trailer da segunda temporada. Isso daqui não é spoiler não, tá, gente? Isso tá no trailer. Vai ter um grande ataque à comunidade de Jackson dos infectados, vai ser uma horda absurda, e dizem as más línguas por aí, né, a galera que já viu os episódios antecipados, de que esse ataque a Jackson dos infectados vai ser uma das maiores batalhas da história da televisão, superando em outras séries aí. E como vimos, né, no início desse primeiro episódio, o Joe, ele tá trabalhando como empreiteiro, sendo que se a gente voltar lá pro primeiro episódio da primeira temporada, é dito que Joe e Tommy eram empreiteiros, né, antes de todo esse surto e essa loucura em The Last of Us. Agora, esse detalhe daqui, com certeza, foi a grande diferença em relação ao game, tá dando o que falar, tá a maior polêmica, e eu ainda não sei se eu gostei muito disso, que é a Abby. Simplesmente já foi apresentado a Abby logo no início do episódio, mas não só isso, a Abby já quer vingança pra cima do Joe, eles já soltaram essa carta logo no início, sendo que essa cena da Abby e os seus amigos no início do primeiro episódio visitando essas lápides não existe no game, tá? Essa cena é criada exclusivamente pra série. Sim, Geek, mas quem é essa tal da Abby? Quem são esses amigos, né? Por que que ela tá atrás do Joe? Por que que ela apareceu no final desse episódio, né? Qual o objetivo dela? E quem é o tal do Isaac também, né? Do Isaac, que ela falou que tem, talvez esteja em Seattle, que tem um grupo. Quem são essas pessoas? Bom, no final desse vídeo, o Tio Geek vai comentar com spoiler detalhadamente quem é a Abby, os objetivos dela, porque ela quer vingança pra cima do Joe, então fiquem até o final. Sendo que esses outros amigos ao lado da Abby são o Owen, a Mel, a Nora e o Manny. E junto com as lápides temos alguns colares dos vagalumes que são colecionáveis que a gente pega durante o game e que é um símbolo muito grande pro universo de The Last of Us, velho. E se vocês notarem nessa cena, temos as girafas que já vimos lá na primeira temporada, né, com Joe e Ellie, sendo que nessa cena também podemos ver o hospital onde tudo aconteceu e onde quase a Ellie fez a cirurgia. E outro detalhe muito interessante também, que marca uma grande diferença em relação ao game, são as interações entre Joe e Dina, que é uma parada que não acontece nos jogos, basicamente. Porque o Joe, ele chegou pra terapeuta e disse que a Dina é uma das poucas pessoas que ainda conversa com ele, que o respeita. Sendo que a Dina disse a Ellie que combinou de ver o filme Curtis e Viper 2 com o Joe, e essa é uma grande diferença em relação ao game também, porque no game foi a Ellie quem disse isso. Foi ela quem combinou de ver Curtis em Viper 2, que é um dos filmes favoritos do Joe, naquela noite. Só que como neste momento ainda da segunda temporada, no início, a Ellie e o Joe ainda estão brigados, então faz mais sentido que essa fala tenha partido da Dina e não da Ellie, como acontece no jogo. Sendo que o filme Curtis and Viper apareceu no primeiro episódio da primeira temporada com a filha do Joe, a Sarah, ó a capa do DVD aí. E outro detalhe sensacional também, que vai ajudar muito, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muitos easter eggs e referências para comentar que vocês não fazem ideia. Deixem a voadora, se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam o Geek lá no Insta, muito importante. Eu vou estar postando conteúdos complementares dos vídeos que eu faço aqui no Mundo Geek. Então se vocês quiserem ver mais de The Last of Us, dessa mega cobertura que a gente vai estar fazendo aqui dos episódios,
me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre The Last of Us, eu vou postar coisas por lá também. Faz tudo isso, que é nóis. Nice. E como vimos no início do episódio, o Joel ele estava ensinando a Dina a consertar eletrônicos. E essa é outra diferença, é um detalhe genial em relação ao game, porque no jogo a Dina disse que quem ensinou ela a consertar eletrônicos não foi o Joel, e sim o Eugene. Que por falarmos no Eugene, nós descobrimos nesse episódio que a Gale, né, a terapeuta, é a viúva do Eugene. E notem que assim que o Joel ele entra na casa da Gale, tem um quadro com 2 cavalos, porém apenas um montador. Isso poderia ser uma analogia para a falta que o Joel faz na vida da Ellie. É como se o Joel estivesse caminhando sozinho e o outro cavalo vazio. E pior do que isso, cara, a gente simplesmente descobriu através da Gale, porque ela confessou que o Joel matou o marido dela, o Eugene. Mano, que loucura. E notem que quando ele entra na casa, o Joel, ele olha para os sapatos do Eugene com uma cara de lamentação. E tá explicado porque o Joel olhou meio estranho para aqueles sapatos do Eugene, né? Porque foi ele que deu fim no coitado. Sim, Geek, mas por que o Joel ele fez isso? Por que ele deu fim para este homem que era o marido da terapeuta e que é esse tal de Eugene? Meus amigos, se preparem porque a teoria é insana em relação ao Eugene, mas eu só vou comentar no final desse vídeo com spoiler. Porém, sobre o Eugene ainda, o que eu posso comentar é que no início do segundo game, enquanto Ellie e Dina estão patrulhando os arredores de Jackson, elas falam sobre o morador de Jackson chamado Eugene que faleceu recentemente de um derrame. E isso já marca uma grande diferença em relação à série, né? Porque na série foi revelado que foi o Joel quem tirou a vida do Eugene. Já no game foi um derrame. E a Dina costumava fazer essa rota de patrulha com o Eugene, e foi ele quem ensinou a religar os eletrônicos. Então a Ellie menciona que o Eugene era muito engraçado, e quando elas encontram uma plantação da verdinha, a Dina menciona que o Eugene sempre tinha a verdinha com ele. E durante uma nevasca intensa, Ellie e Dina se abrigam em uma biblioteca que acaba sendo o antigo esconderijo do Eugene. Vocês lembram lá que a terapeuta, a Gale, comentou que o marido dela, sabe, manja dos verdinhos, das ervas? Então, é daí, rapaz. E lá, a Ellie descobre que o Eugene é um ex-vagalume que serviu com Tommy antes de se mudar para Jackson. Ele deixou sua família para trás para se juntar à causa dos vagalumes e, de acordo com a Dina, ele estava solitário. Mas calma que eu vou explicar detalhadamente sobre o Eugene. Tem uma grande teoria envolvendo ele e o Joe, né, do motivo porque o Joe simplesmente acabou com a vida desse cara, mas eu só vou comentar no final do vídeo, segura aí. Sendo que no trailer oficial da segunda temporada tem uma cena em que aparece o ator que vai interpretar o Eugene e tem alguém apontando uma arma em direção a ele, e esse alguém é justamente o Joe. Ou seja, vai ser nesse momento que a gente vai ver a grande cena, vai ver o momento do Joe atirando no Eugene, cara, já tá no trailer isso daí, não é spoiler. Que por falarmos na terapeuta Gale, interpretada pela Catherine O'Hara, é uma personagem exclusiva da série The Last of Us, tá? Essa terapeuta não existe nos jogos. Já imaginou se a mente perturbada do Joe, da Ellie, tivesse uma psicóloga, não, uma terapeuta no universo dos jogos? Metade desses traumas aí não teriam acontecido. E como eu mencionei anteriormente, né, o Joe, como forma de pagamento pelas sessões de terapia, ele ofereceu algumas ervas, se é que vocês me entendem, pra terapeuta Gale. E ela até disse, né, que se fosse o marido dela, né, em tempos atrás, ele teria conseguido muito mais do que isso. Então, é justamente o que eu falei pra vocês anteriormente. O Eugene, ele tinha uma plantação das verdinhas. E no segundo jogo, nós vimos muito bem esse laboratório especial do Eugene lá na cena da Dina e da Ellie. E temos alguns easter eggs em relação ao game, né, como por exemplo a caixa de correspondências do Joe Miller, que é igual também ao jogo. Tem essa cadeira clássica do Joe também, que ele fica sentado, e obviamente a varanda icônica do Joe, onde muita coisa acontece aí. E assim como a Gale, tem 2 outros personagens que já apareceram nesse primeiro episódio da segunda temporada e que eles não aparecem, pelo menos não em carne e osso, no jogo, que é o Benjamin, que é o filho do Tommy com a Maria, e a Cat. Obviamente o Tommy, ele não é pai nos games, ele não tem um filho nos games, o que prova uma grande diferença em relação à série. E notem que o Benjamin, ele está brincando com um avião caindo, que é uma referência ao primeiro episódio da primeira temporada, quando um avião literalmente caiu enquanto Joe, Tommy e Sarah fugiam. E logo depois, na primeira temporada, a gente viu os destroços desse avião. E notem que o Benjamin também, ele tá utilizando meio que um moletom com vários desenhos de dinossauros colados, né, o que pode ser uma referência ao momento que a gente vai ver ainda nessa segunda temporada, que tá nos trailers, que é Joe e Ellie no passado, né, em um flashback, visitando um museu. Olha só, e tem lá os dinossauros no museu. E atrás do Joe tem um quadro com alguns nomes aleatórios, e um desses nomes é o Erin, que é um personagem que não aparece no game, mas ele deixou um bilhete com suprimentos em Seattle, sendo que o Erin, ele também está na patrulha indo para Teton Village, né, que é um lugar que Ellie e Dina também
também vão no game. Indo agora pro quarto da Ellie nesse primeiro episódio, meus amigos, se preparem na cadeira, porque é uma metralhadora de referência aqui. Nossa, tem muito easter egg, velho. Começar que ela tá anotando as piadas em seu caderno, que é uma cena idêntica ao game quando ela está desenhando em seu caderno. E em relação aos pôsteres que a gente vê pendurado nas paredes, temos o Savage Starlight, né, que a gente viu no game, que é aquela história em quadrinhos que a Ellie pega ao decorrer do game. Temos aquele robô astronauta, que também é uma referência ao game. Temos o pôster do astronauta, sendo que a Ellie sempre teve esse sonho, né, de ser uma astronauta. E simplesmente, diferente do que acontece no jogo, isso daí é uma diferença, a Ellie tem um pôster do Nirvana. A Ellie é fã do Nirvana. Mas não só isso, a Ellie também tem um pôster do filme Matrix, cara. E se a gente levar em consideração o dia do surto do Cordyceps na série, que foi em 2003, dá pra dizer que a Ellie não pegou o fim da trilogia Matrix, né? Ela parou no segundo filme, basicamente. E outra personagem também que não apareceu muito nos games, mas aqui na série ela ganhou um destaque muito grande, é a Cat, né? Que é a líder da patrulha. Sendo que foi a Cat quem fez as tatuagens da Ellie no jogo. E ela e a Ellie já tiveram um caso no passado. E se vocês notarem a cena dos cavalos, a Dina disse que a Cat deixou uma marca na Ellie. E essa marca foi justamente a tatuagem. Sendo que o fato da Dina ter convidado a Ellie pra festa é algo que já vimos no game, porém não em tela, e sim nas anotações do diário da Ellie. E o caminhão do Green Place Market é exatamente igual ao que a gente viu no jogo, velho. É um baita easter egg esse aí. E se já não bastasse, né, se você já jogou, obviamente, o segundo jogo, você sabe que essa dinâmica da Ellie e a Dina subindo em cima de um caminhão pra entrar em um lugar é uma grande referência ao game e foi referenciado aqui no primeiro episódio. Sendo que o fato da Cat fazer parte da patrulha alpina é um easter egg ao game, porque nesse mural do jogo dá pra ver o nome dos integrantes da patrulha alpina, né, no The Last of Us 2, e lá está a Cat. Sendo que logo abaixo também tem as regras da patrulha, que foi algo que a Cat deixou bem claro e que a Dina e a Ellie não cumpriram nesse primeiro episódio da segunda temporada. E notem que quando Ellie e Dina entram naquele lugar, tem meio que um quadro com o nome funcionário do mês, e aí tem várias fotos de várias pessoas e tem um cachorrinho. E esse é um detalhe genial em relação ao game, cara, é um baita de um easter egg. Afinal, no game, o cachorrinho também foi o funcionário do mês de julho, velho. Eu achei isso genial. E notem que quando as duas chegam ao local, a Ellie pega uma garrafa de vidro, ela joga lá na frente pra poder chamar a atenção do infectado. E se você já jogou The Last of Us, seja o primeiro ou o segundo, você sabe que essa é uma baita referência ao game, porque isso acontece no jogo, né? Você pode pegar uma garrafa de vidro, jogar no infectado pra chamar a atenção dele e acabar com ele. E durante essa cena, a Ellie pega uma revista de fofoca que é People Magazine, volume 60, lançado em 22 de setembro de 2003, que foi 4 dias antes do surto do Cordyceps, velho. E essa revista, ela é icônica, né? Porque na capa a gente já tem a Jennifer Aniston, né? Que eu adoro a atriz, porque ela fez Friends, né? Rachel é eterna. A gente tem o Matt LeBlanc também, que fez o Joe de Friends, então a gente vê que a galera de Friends estava em alta nesse momento. E lá no cantinho, se vocês perceberem, a gente tem a manchete, né? Bem pequenininha, do Ben Affleck juntamente com a Jennifer Lopez, né? Que teve o casamento e, bom, essa história não deu muito certo e vocês sabem, primeiro episódio da segunda temporada, essa foi a terceira vez já na série que a Ellie foi mordida. A gente teve a primeira vez lá no passado, né? No flashback da Ellie com a Riley, que foi a primeira vez que ela foi mordida, depois ela foi mordida junto com o Joe e agora é a terceira vez com esse novo infectado. Sendo que uma das participantes do conselho de Jackson, ela diz a seguinte frase: a realidade é uma intuição coletiva, que é uma frase que pertence a Lily Tomlin, que é uma atriz, né, comediante, escritora, cantora, bem famosa estadunidense, né? Só que aí se vocês param pra pensar, a realidade é uma intuição coletiva, será que ela está se referindo ao fato dos infectados e do Cordyceps ser meio que essa mente de colmeia, sabe? Essa mente consciente que é inteligente? Sendo que no diário da Ellie, lá no canto esquerdo, podemos ver que ela escreveu algo sobre a Riley, né? Que foi a garota com quem a Ellie dividiu alguns momentos, como a gente viu na primeira temporada. E na mesa da Ellie, percebam que tem um desenho de um dinossauro com uma coroa em cima, que foi exatamente o mesmo desenho que a Ellie fez no game. Cara, esses easter eggs são absurdos. Quando você para pra notar, realmente, sua cabeça explode. E com isso, a gente vai pra dança que acontece naquele festivalzinho lá em Jackson. E, cara, isso daí é absurdo. É uma recriação exata do game. Cara, desde a ambientação, o cenário, a Dina beijando a Ellie, depois o Seth aparecendo, né, com seus preconceitos. Aí o Joe aparece e empurra o Seth. Aí depois a Ellie diz que não precisa da ajuda do Joe. Toda essa sequência de dança é idêntica ao game e é um detalhe sensacional. Só faltou o Seth com seu famoso preconceito wishes, né? Só quem é fã de The Last of Us vai pegar essa piadoca. Só que nessa cena da dança, a gente tem uma diferença em relação ao game, que é a participação de um senhorzinho que tá tocando banjo, que pra quem não é fã de The Last of Us, provavelmente não tenha percebido quem é este cara, mas pra quem é fã, pô, você já sabe, né? Simplesmente apareceu o Gustavo Santaolalla, que é o compositor de The Last of Us. Sabe essa música icônica do The Last of Us com o banjozinho? Dan, dan, dan.
quem criou foi ele, foi esse velho aí. Esse cara é uma lenda no universo de The Last of Us. E após essa briga, a Ellie enxerga o Joe na varanda com o violão, que também é uma cena igual ao final do segundo jogo, onde Ellie e Joe conversam. Porém, no primeiro episódio, a Ellie ainda está brigada com o Joe. E com isso, a Abby e os seus amigos a avistam, né? Chegam à comunidade de Jackson, que também é uma grande referência ao game. Só que no jogo, apenas a Abby e o Owen estão nesse momento em que eles avistam Jackson. Já na série, a galera em peso tá presente, né? Sendo que no jogo a cena acontece durante o dia, enquanto no game acontece durante a noite. E aqui agora se preparem, tá? Porque temos um momento com spoiler deste vídeo, então já estão avisados. Pois como vimos no início do episódio, a Abby ela quer vingança pra cima do Joe por conta do que o Joe fez no final da primeira temporada. Porque não tem aquele cirurgião que o Joe ele apagou lá no final da primeira temporada que iria fazer a cirurgia na Ellie? Então, esse cara se chama Jerry e ele é o pai da Abby. Então aquelas lápides, né, que a Abby e os seus amigos estavam visitando eram as lápides dos vagalumes. Ou seja, era o pai da Abby, era da Marlene e de todos que o Joe tirou a vida naquele momento. Então é por isso que a Abby está atrás do Joe e ela simplesmente quer vingança pelo fato do Joe ter arrancado a vida do pai dela. E esse é o tema central desse segundo The Last of Us, né? Porque enquanto o primeiro jogo é basicamente uma história sobre o amor do Joe com a Ellie, o The Last of Us Parte 2 é uma história sobre ódio, cara, sobre vingança, tanto da Abby quanto da Ellie. E aí vai uma opinião minha, tá? Eu particularmente não gostei muito desse início da Abby, né? Porque eles já revelaram tudo, cara. Já revelaram a vingança da Abby, o que vai cortar o impacto quando ela se encontrar com o Joe no segundo episódio, provavelmente. Porque no jogo, você primeiro controla a Abby e não sabe quem é essa personagem. Ou seja, o jogo constrói todo esse mistério pra depois o pior acontecer. Já na série, eles revelaram logo de cara as intenções da Abby, né? Então, quando ela se encontrar com o Joe, já não vai ser mais uma surpresa pra ninguém. Já vai perder esse impacto inicial. Eu, sinceramente, não entendi muito bem essa escolha narrativa, né? Essa escolha de roteiro. Mas vamos ver. Vamos confiar. Mas e aí, o que vocês acharam em relação a essa mudança? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Mas não para por aí não, tá? Temos mais detalhes aqui. Porque durante a conversa, o Owen comenta com a Abby que tem um cara chamado Isaac, que mora em Seattle e que ele tem um grupo. Bom, o Isaac, ele é o líder da WLF, que nada mais é do que mais uma de várias facções que existe em The Last of Us, sendo que a WLF vive em pé de guerra contra os Serafitas, que também é outra facção. E esses dois grupos rivalizam entre si pelo poder de Seattle, sendo que no game vai chegar um momento que a Abby, o Owen e os seus amigos, eles vão entrar pra WLF. E notem que nessa cena do início do primeiro episódio, o Owen, ele pega na mão da Abby de um jeito diferente, talvez um jeito mais carinhoso. E sim, tá? Eles são um casal no game, né? Isso desde a adolescência praticamente. Só que eventualmente o Owen, ele vai namorar com a Mel e a Mel vai ficar grávida. Sendo que na cena final, em que eles aparecem lá em Jackson, a Mel está grávida nesse momento. E notem que nesse momento também, né, que aparece a Abby e seus amigos pela primeira vez, a Nora, ela menciona que ouviu rumores, né, boatos de que teve uma garota no hospital e que ela poderia ter a cura para a humanidade, enfim, são rumores. Só que rapidamente ela foi desacreditada pelos seus amigos, mas a Abby ficou quieta, como se ela não soubesse de nada. Mas na verdade a Abby nesse momento, se eles forem seguir fielmente o que acontecia no game, a Abby já sabe da existência da Ellie. A Abby sabe que tinha uma garota imune naquele hospital e que eles poderiam ter tirado uma cura dela. Só que a Abby ficou quieta, ela não falou nada pros seus amigos nesse momento aí, ela manteve silêncio. E tudo isso a Abby descobriu, né, enquanto ela pegou a conversa pelo meio do pai e da Marlene antes do pior acontecer. E outro detalhe nesse primeiro episódio é que logo após a introdução da Abby, temos um salto no tempo de 5 anos e a Ellie está zangada, né, tá brigada com o Joe. Os dois se afastaram e muitos não entenderam o motivo. Só que aí o jogo nos ajuda a entender o que está acontecendo, né? Porque se você nunca jogou o game, você tá aqui atrás dos detalhes, obviamente, você ficou meio confuso, né? Pô, como assim? Os anos se passaram e a Ellie se distanciou do Joe. O que aconteceu no meio desse caminho? Temos a resposta, porque no game, a Ellie foi até o Hospital dos Vagalumes, onde ela iria fazer a operação no final da primeira temporada. E tudo isso em busca de respostas, porque a Ellie não acreditava mais nas palavras do Joe. Então, chegando no hospital, a Ellie não encontrou os vagalumes, mas encontrou uma fita com os vagalumes dizendo que a Ellie poderia ser a cura para a humanidade. Ou seja, a Ellie pegou o Joe na mentira. Vocês lembram no final da primeira temporada que a Ellie fez o Joe prometer que ele estava falando a verdade sobre tudo o que aconteceu dos vagalumes? Então a Ellie descobriu que na verdade não, que o Joe mentiu, que ele fez tudo isso para salvar ela, que ele foi egoísta na visão da Ellie e que sim, ela poderia ter uma cura. E aí por conta disso, a Ellie se afastou do Joe. Ela chegou pro cara e disse: a gente terminou a partir de agora. Sim, Geek, mas peraí, e esse tal de Eugene aí, né, o marido lá da terapeuta, por que o Joe tirou a vida desse cara? Que é uma coisa que não acontece no jogo. É muito simples, cara, porque o Eugene era um vagalume que com certeza sabia da condição da Ellie. O Eugene sabia que a Ellie era imune e o Joe matou todos os vagalumes no final da primeira temporada. Então o Eugene era uma ponta solta que o Joe precisava eliminar. E como vimos nessa cena do trailer, o Joe, ele atirou no Eugene covardemente porque ele era o único que sabia o que
aconteceu no hospital. Só que a Gale aparentemente não sabe os motivos do porquê o Joe ele fez isso, e o Joe não vai contar pra ela, o que deixa todo um mistério ainda maior. Mas comenta embaixo o que vocês acharam desse primeiro episódio da segunda temporada, que eu vou ler e responder todo mundo. Até a próxima, valeu, falou e fui!